Olá! Vamos falar nesse momento de um assunto muito importante para a gente cuidar desse planejamento da aposentadoria. Geralmente as pessoas têm uma certa dúvida, como eu também tinha, em que momento eu devo começar a me preocupar com a aposentadoria. Sabe uma fase lá atrás na nossa vida que a gente começa a perceber que os nossos interesses, os nossos desejos, as nossas vontades começam a mudar? Aquilo que faz a gente feliz não é mais a mesma coisa. Por exemplo, a gente quando é muito jovem, a gente tem vontade de ficar a noite inteira na rua, farrear, fazer muita bagunça, fazer coisas que eventualmente até são danosas à nossa saúde. E depois de uma certa idade, e aí cada um tem a sua, a gente começa a valorizar ainda mais o nosso conforto, a nossa casa, o nosso espaço, o nosso lugar, os nossos momentos de solidão, aqueles momentos que as pessoas chamam de solitude, onde a gente está bem com a gente mesmo e a gente quer ficar ali naquele quentinho, gostoso e aconchegante do nosso lar. Então, a partir desse momento, a gente deve começar a pensar em se aposentar. E quais são as poupanças que eu devo começar a fazer para minha aposentadoria? Que tal a gente pensar o seguinte, começar com aquilo que é mais fácil, aquilo que eventualmente não exige nenhum investimento financeiro, que é um problema que muitas pessoas começam a colocar como um empecilho. Então vamos começar a tirar esses empecilhos da nossa frente. Então, primeira coisa que a gente deve fazer, que eu fiz, foi o seguinte: quando a gente começa a remover os empecilhos financeiros, a gente começa a economizar, a gente começa a ter um restante da nossa renda que ia ser gasto eventualmente em coisas que já não dão mais prazer pra gente, a gente começa a ter esse recurso disponível. E que tal começar a pensar em previdência privada, que para muitos até joga a favor de um planejamento tributário. A gente começa a ter esse valor sendo devolvido até 12% da nossa renda líquida anual no imposto de renda declarada do próximo ano. Então fazer essa conta é muito importante. Aí tem outra poupança muito inteligente que a gente pode fazer, que é a poupança cognitiva e a poupança física. A poupança cognitiva significa que a curiosidade ela deve estar sempre afiada. Que tal ler, aprender, ouvir pessoas falarem de coisas que muitas vezes são contrárias à nossa opinião, mas que são fontes de aprendizado? Que tal aprender coisas novas, mesmo que sejam difíceis a princípio, mas depois de um tempo, depois de um certo esforço, a gente começa a ter gosto e prazer nesse aprendizado novo e aplicação prática na nossa vida. Ou coisas que eventualmente a gente diz que nunca teve tempo, mas como a gente já está numa fase que o tempo já começa a ter um certo valor para a gente começa a investir esse tempo em coisas mais prazerosas para nós e principalmente pensando no futuro, que podem reverter em futuramente outras vantagens para a gente no futuro, como inclusive rendas extras, né? Então, por que não fazer essa poupança enquanto a gente tem essa lucidez e essa consciência? E principalmente, não vamos esquecer, o hábito faz o monge. É um ditado que muitos avós, muitos pais da gente repetiram a vida inteira, que nada mais, nada menos significa que todo esforço que às vezes a gente não quer fazer começa com um pequeno hábito. Então, o simples fato de colocar uma roupa de ginástica já implica que, mesmo não sendo prazeroso nos primeiros minutos, a gente vê que esse hábito se torna uma rotina e quando torna-se uma rotina, fica muito mais fácil. E aí depois, rotinas para a gente mudar, principalmente ao longo do tempo, é muito difícil. Então vamos cultivar boas rotinas, uma boa disciplina, porque isso tudo vai contribuir bastante para um envelhecimento ativo e a gente usufruir de uma aposentadoria de recomeço com toda a mobilidade e independência que a gente quer. Então, começa hoje mesmo a mudar esses hábitos, porque vai fazer muito bem para você nos seus recomeços. Vamos lá! Tábula Rasa Sênior, sempre com você falando coisas importantes para a gente se cuidar nessa aposentadoria voluntária. Até a próxima!